Beleza, galera? Para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Góes e eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre a implementação de um CRUD utilizando Django. Esse é o terceiro vídeo da série. No primeiro eu fiz uma introdução, o segundo eu falei sobre modules e hoje eu vou falar sobre admin do Django. Beleza? Só quero lembrar que tanto modules quanto esse vídeo do admin hoje eu vou falar sobre a parte mais básica, assim, o básico para se virar no Django, tanto com modules que eu falei na outra aula, como no admin hoje. Mas depois eu pretendo fazer uma parte 2 do module e parte 2 do admin, falando de umas coisas um pouco mais avançadas, beleza? Então vamos começar. Eu vou começar aqui criando um virtual env, e aí eu costumo executar aqui, digitar só virtual env para mostrar as opções. Eu vou criar um virtual env chamado Django CRUD e vou passar esse parâmetro. Que com ele eu estou dizendo que eu quero meu virtual env, meu ambiente totalmente isolado da minha máquina física, ou seja, meu virtual env não vai enxergar os pacotes instalados na minha máquina física. Beleza. Ok. Agora eu vou entrar dentro do virtual env e vou ativá-lo. Beleza. Com o virtual env ativado, agora eu vou instalar os pacotes. Eu costumo instalar o Django e o IPython. Para quem não conhece, o IPython é um interpretador bem bacana do Python que fornece um autocomplete bem legal, bem interessante mesmo. E outra coisa que eu tenho falado que como eu não especifiquei aqui na instalação a versão do pacote que eu quero, ele instala sempre a última versão. No caso do Django ele está instalando aqui a versão 1.6.2 e do IPython é a versão 1.2.1. Se eu quisesse uma outra versão específica, uma outra versão anterior, por exemplo, eu deveria especificar ali no momento da instalação. Então ele está aqui baixando e agora vai começar a rodar a instalação. Beleza, já temos tudo instalado. Com o ambiente instalado, eu vou criar o projeto. Eu vou chamar o projeto de djadmin. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou digitar só Django admin para mostrar também as opções disponíveis aqui. E uma delas, Start Project. Então com ela eu digo Start Project e coloco o nome do projeto Django admin. Ok. Com o projeto Django criado, que ele criou essa pasta. Para quem não conhece, é basicamente uma estrutura de pastas, né? Com uma pasta, o nome do projeto, e dentro dessa pasta o manage, que a gente vai usar ele bastante, tem usado nas outras aulas, e uma outra pasta também com o nome do projeto, onde fica os settings, URLs e o WSGI, que é usado na verdade para fazer o deploy. Essa pasta aqui
um diretório com esse arquivo aqui, ó, mesmo que vazio, diz que é um pacote Python, um package Python, certo? Então aqui nós temos um package Python com esses arquivos, beleza? Seguindo com o projeto Django criado, eu vou entrar dentro da pasta do projeto e vou dar direito de execução para esse manager. Ok, veja que ele ficou uma corzinha diferente. Só aumentar um pouquinho mais aqui o meu terminal. Então agora, ó, se eu digitar aqui só o Manage também, ele mostra também as opções disponíveis. Uma delas é o Start App. Eu vou usar ele agora. Start App, vou criar uma app chamada Core. Agora a estrutura de pastas aumentou. Aquela pasta anterior, que era um package, né? Aqui também, ó, se é um diretório e se tem um arquivo dunder.py, diz que é um package Python, beleza? Mas se um package Python tem um arquivo models.py, mesmo que vazio também, o Django entende que esse diretório é uma app Django. Muito bem, a estrutura do projeto está criada. Se a gente subir o servidor aqui, ó, uma das opções aqui também, vou mostrar não está aqui. Beleza, então vamos executar aqui, ó, manager run server. Ele diz que a nossa app está rodando aqui nesse endereço. Eu vou executar ela aqui e realmente está sendo executada. O nosso projeto já está rodando. Eu vou carregar ele aqui agora no meu Sublime Text. Ok, projeto aqui Django Admin. E vou fazer o seguinte: com o projeto rodando, eu só vou falar sobre algumas coisas aqui, que é o seguinte: como eu estou usando o Django 1.6, ele já vem algumas coisas por default que não vinha nas versões anteriores. Por exemplo, aqui habilitado o Django, o admin já no estado de apps. Então, se você estiver usando uma versão anterior, essa linha vai estar comentada, descomente. No arquivo urls.py também essa linha e essas duas linhas também devem estar comentadas em uma versão anterior ao Django 1.6. Aqui ele já veio tudo já habilitado. O que basta fazer é o seguinte: rodar aqui, ó, uma das opções, que é o syncdb, e aí a gente roda aqui syncdb, ele cria as tabelas de estrutura do Django Admin. Já vem com um controle de acesso bem bacana do Django. E aqui ele diz se nós queremos criar um super usuário. Eu vou dizer que sim, vou dizer que o super usuário se chama admin. Vou passar o e-mail e a senha. E está criada toda a estrutura. Se a gente executar aqui agora, novamente, e vier aqui nessa URL, acrescentar admin, está aqui
o admin funcionando com o usuário criado. Admin. Vou colocar meu nome aqui. Beleza. O admin já está funcionando, porém não temos nenhuma tabela sendo gerenciada pelo admin do Django. Para colocar a nossa tabela ou a nossa classe para ser gerenciada pelo admin, nós temos que criar as nossas classes de modelo. E isso a gente já fez na aula anterior, através do arquivo models.py. Para facilitar e para ganhar tempo, eu deixei um snippetzinho aqui criado. Bom, e aqui, como já foi falado na aula anterior sobre models, tenho alguns campos interessantes aqui. O email field, que o Django já tem uma validação, inclusive o admin já valida, inclusive o formato, se é um e-mail válido. O date field também, que o admin já renderiza um componente legal de data. E esse campo sexo aqui eu estou usando um choices. E o Django Admin também serializa um selectzinho lá, uma lista já para escolher, é bem legal. Então deixa eu só tirar aqui que eu dupliquei essa linha. E com este arquivo criado, com a nossa classe de modelo criada, eu posso vir aqui agora no terminal, interromper, e vou rodar novamente o SyncDB. Bom, foi legal ter feito isso. Veja que ele não criou tabela nenhuma. Por quê? Porque eu criei a nossa app core e não adicionei aqui no estado de apps. Agora eu vou colocar ela aqui e eu estou dizendo que eu quero que o Django gerencie essa app para mim. Com isso, somente isso, se eu rodar aqui novamente, ele já criou a tabela com o seguinte padrão de nomenclatura: o nome da app, underscore, o nome da classe, certo? E beleza, ele já está, nós já temos aqui com essa classe o ORM do Django, já temos a facilidade do ORM. Mas eu ainda não estou dizendo para o Django que eu quero que ele gerencie essa classe lá no admin. Para eu fazer isso, eu tenho que vir nesse arquivinho aqui, ó, admin.py. Se ele não existir aí no seu projeto, você cria ele dentro da sua app. E aí a primeira coisa a ser feita aqui é importar as minhas classes de modelo. E agora, da maneira mais simples possível, é registrar essa classe de modelo. Com isso eu estou dizendo para o Django que eu quero que ele gerencie lá no admin essa minha classe. Eu vou subir aqui o servidorzinho novamente e vou atualizar aqui a página. Veja que a nossa classe já apareceu aqui, ó. Não tem nenhum registro adicionado. Eu vou dar aqui um add cliente e veja que ele já criou um formuláriozinho de inclusão e de edição.
E veja que bacana aqui, ó. Eu vou salvar. Veja que ele já tem uma validação pronta. E aqui no e-mail, por exemplo, além de ter validado que é um campo requerido, eu posso vir aqui e colocar um e-mail não válido. Ele diz que tem que ser fornecido um e-mail. E ele vai continuar dizendo isso até que eu digite um e-mail válido. E agora, veja que ele passou. Aqui é aquele choice que eu usei. Veja que ele serializou um componentezinho select. Bem bacana. Uma coisa que vale aqui comentar que é o seguinte, ó. Ele está validando tudo, mas está tudo em inglês. E uma das coisas interessantes do Django também é a internacionalização, que de maneira muito simples, quase um passe de mágica, a gente já coloca tudo em português. Ó. Tem uma variável aqui que basta dizer que é ttbr, e aqui você pode entrar nesse link aqui para ver as opções disponíveis. Com essa opção, salvando aqui esse arquivo, se eu atualizar a página aqui agora, veja que tudo já passou para português. O save aqui virou salvar, as validações já estão em português. Muito bacana isso. Agora eu vou salvar e tá lá. Aqui nessa grid ele está exibindo o que eu disse para exibir aqui na minha classe de modelo no método Unicode, que é a visualização padrão desse meu objeto. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou interromper, porque é o seguinte. Tá aqui o banquinho de dados que foi criado. Eu vou dar rm e vou deletar ele. Por quê? Porque aqui, ó, eu criei o nome desse campo e não tá muito pythonico, tá com cara de Java, e eu vou alterar isso e tava camel case, então eu vou deixar aqui separando as palavras com underscore e vou usar um verbose name aqui para dizer que eu quero que seja exibido. Eu vou deixar assim primeiro, só para a gente ver. Agora eu vou rodar aqui o syncdb novamente. Ele vai criar tudo de novo. Beleza, foi tudo criado. Vou rodar novamente o servidor. E vou atualizar aqui. Vou salvar novamente um registro. Ok. E veja só. Esse campo data de cadastro, eu coloquei um parâmetro aqui, que com esse parâmetro eu estou dizendo que eu quero que o valor para esse campo seja adicionado na inclusão, quando eu estiver adicionando um registro, e ele adiciona a data atual. E para ver isso, veja que aqui no form ele nem renderiza esse campo. Para ilustrar isso, eu vou interromper aqui e vou executar o shell. Como eu tenho o IPython instalado no meu ambiente, ele entra no
usando o IPython como interpretador. Eu vou aqui importar. Olha só, usando o tab, ele vai dando um autocomplete aqui, ó. Muito legal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Clientes, eu vou fazer cliente.objetos.all. Eu vou ter uma lista, de clientes. Veja que ele exibe como uma lista, que na verdade é um query set. Para poder ilustrar isso, veja que ele devolveu um query set de clientes. Se eu fizer o seguinte agora, pegar esse cliente e fizer .get de igual a 1, agora eu tenho um cliente. E se eu fizer isso agora, ele mostra que essa variável C é do tipo cliente. Maravilha. Se eu fizer isso aqui, ó, c.nome, c.cpf, c.email, c.sexo, veja que ele grava no banco apenas a letra, porque na minha classe de modelo estou dizendo aqui que o maxlength é de 1 e o choice fez isso para mim. Ele fez com que o admin renderizasse aquela listinha, só que colocando aqui no valor apenas essas letras. Ok, e aqui ó, é o que eu queria mostrar, o data cadastro com a data incluída no campo. Então no momento da inclusão, o Django está adicionando essa data com a data atual. Maravilha. Vou sair daqui agora. Vou deixar o servidorzinho rodando e vamos começar a brincar com o admin de fato. Aqui, como eu fiz da maneira mais simples possível, eu simplesmente registrei a nossa classe. Só que eu posso começar a customizar aquele admin. Por exemplo, uma das coisas que eu posso fazer aqui, ó, como ele está exibindo só a maneira default de exibição do objeto, eu quero que ele exiba aqui os campos mesmo, uma grid com os campos do meu módulo. Como eu faço isso? Faço isso criando uma classe chamada cliente_admin, herdando de model admin. Fazendo isso, eu tenho uma opção aqui. Eu vou sair daqui de novo. Vou entrar lá no shell de novo. Eu vou fazer o mesmo import que ele faz aqui, ó, para poder ter essa classe model admin. E aqui, ó, com a opção do IPython aqui, de uma interrogação, ele me mostra parte dessa classe aqui. Se eu colocar duas interrogações, ele me mostra uma forma mais completa. E uma delas aqui, ó, é o list display. Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um novo terminal que eu quero deixar esse ali. Eu vou ativar aqui novamente o virtual env e vou entrar dentro da pasta do projeto
e vou executar aqui o servidorzinho. Então aqui, ó, se eu usar aquela opçãozinha list display e fizer isso aqui, ó, dizer que eu quero que ele exiba o nome, o CPF, o e-mail, e-mail e o sexo. Vou salvar aqui e vou atualizar aqui o meu navegador. Ah, tá. Faltou um detalhezinho muito importante, que é o seguinte. Eu vou voltar aqui para o Shell para mostrar o seguinte, que vou fazer isso aqui, ó. O admin.site.register, nós passamos aqui a classe de modelo, que é aqui, ó. Mas ele também espera uma classe admin, que é essa que nós criamos agora. Então eu posso vir aqui e fazer isso. E aí as minhas customizações vão começar a funcionar lá no admin. Veja que agora ele está exibindo os campos lá que eu especifiquei. Se eu vier aqui agora e dizer também que eu quero que um dos campos seja a data de cadastro, a data começa a aparecer ali. Bom, essa é uma das coisas que eu queria mostrar hoje. Uma outra opção que ele permite também aqui é o seguinte, é o list filter, que espera aqui o mesmo formato aqui, ó. E aqui eu vou especificar qual os campos que eu quero que ele filtre para mim. E aqui, por exemplo, eu vou deixar com a data de cadastro, que ele filtre pela data de cadastro. Veja só, aqui do lado direito ele abriu uma área de filtro, que ele vai começar a exibir aqui as datas possíveis para executar o filtro. Como esse registro só tem um registro cadastrado hoje, ele vai exibir sempre o mesmo, mas faça aí o teste com você aí, criando um registro de várias datas e veja o resultado, ou coloque outros campos. Beleza? Então, uma opção é customizar os campos, que é exibido aqui na grid. A outra opção é os filtros, os campos que vai fazer parte do filtro. Maravilha! Seguindo, ele tem uma outra opção aqui, que é Search Fields. Esse Search Fields é o seguinte, é o campo que eu quero usar para fazer a pesquisa. E aqui eu vou deixar o nome. E veja só que ele vai abrir aqui, vai habilitar uma opção aqui, um campinho para fazer as pesquisas aqui, ó. Vou adicionar novos registros.
e vou salvar. Ok, vou salvar mais um cara aqui. Opa. Maravilha. E vou agora testar. Veja que ele filtrou, ó, e não é exato, é como se ele executasse um like aqui. Quem está acostumado com banco de dados relacional, por exemplo, vou colocar o J aqui, ó, ou a letra M, ó. Veja que ele faz uma pesquisa onde contenha o parâmetro que nós estamos usando. Beleza. Uma outra coisa que pode ser usado. Então customizamos os campos de exibição na grid, o filtro e o search, que já deixou o admin bem mais completo. Uma outra opção aqui, olha, aqui é o seguinte: se eu não passar valor nenhum e pesquisar, ele traz todos os registros. Deixa eu ver se tem uma opção aqui. Não aparece aqui. Que é o seguinte. Eu vou passar aqui o campo que eu quero que ele ordene. Eu vou colocar menos nome. Aqui, ó, veja que ele já estava aqui dessa maneira. Eu vou tirar aqui esse menos e vou atualizar. Veja que ele ordenou por nome. Se eu fizer aqui, ó, por CPF, veja que ele mudou aqui a ordenação. Então é possível especificar por qual campo que eu quero que ele ordene a lista de registros. Beleza? Mais uma opção que aí ela está especificada aqui, que é date. Essa opção aqui, ó. Essa aqui é interessante, que eu digo aqui, veja que aqui não é uma lista de campos, né? É apenas um campo. O que ele vai fazer agora? Olha. Veja que ele vai habilitar um campo de data aqui, né? Umas colunas, na verdade, uns valores, ó. E aí, conforme for adicionando os registros, ele vai disponibilizando um filtro a mais aqui pelas datas de cadastro, por esse campo aqui, ó. Então, mais uma opção de customização do admin. E agora, uma outra opção é o seguinte: veja que ele já traz por default aqui a ordem dos campos como a ordem que foi especificada na classe de modelo aqui, ó. Nome, CPF, e-mail, data e sexo. Nome, CPF, e-mail, a data que ele não renderiza aqui e o sexo. Maravilha. Eu quero mudar essa ordem aqui. Quero customizar essa ordem também. E aí é só eu usar uma opção aqui. Deixa eu ver se ela está sendo exibida aqui.
e não está. Mas existe a opção Fields. Eu digo aqui para ela como que eu quero que seja exibido lá, que seja organizado, na verdade. Veja que é nome CPF, eu vou mudar aqui, vou colocar o segundo como sexo logo, e aí vou colocar e-mail, e por último CPF. Veja que a ordem foi mudada na organização dos campos aqui. E aí, um formulário simplesinho, isso já é legal. Você já customiza, já deixa assim mais visual. Mas tem uma outra opção também bacana. E aí eu tenho que comentar essa, porque ou eu uso de uma maneira ou eu uso de outra. E aí eu preparei um snippetzinho aqui também de código. Ok, então veja só, usando ao invés de fields, usando field sets, eu posso organizar em grupos. E eu estou dizendo aqui que eu quero dados pessoais, e aí ele exibe dentro desse grupo nome, e-mail e sexo, e em um outro grupo documentos, CPF. Vou salvar aqui e vou atualizar. Então veja que ele separou em grupos, o que é muito legal, né? Bom, pessoal, resumindo aqui o que foi passado nessa aula, então vimos que é possível organizar os campos aqui, né? Customizar os campos que é exibido nessa grid, habilitar a opção de filtro, habilitar a opção de pesquisa aqui, search, habilitar mais um filtro aqui por data também, poderia ser por outro campo, coloquei por data, na verdade é um tipo date ali, né? E customizamos também a opção de ordenação, especificamos qual campo que é ordenado, e por último organizamos aqui a ordem dos campos e depois organizamos em grupos. Por hoje era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos seguindo. Nas próximas aulas a gente continua. Forte abraço, valeu!